A Voz da Profecia. Boa noite, amigos rádio ouvintes. O assunto que escolhemos para esta conferência intitula-se Nosso Século de Maravilhas. Deveras vivemos numa época de maravilhas. Fazemos num ano o trabalho de séculos. Rapidez é outro nome para nossos dias. Nossos tempos diferem de todos os outros de que ouvimos ou lemos. Por quase 6.000 anos a raça humana não modificou sua maneira de viver. Mas, repentinamente, há pouco mais de 100 anos, as condições começaram a mudar. Uma avalanche de novas ideias penetrou a mente do homem e do sono de séculos sobreveio um tremendo despertamento. O mundo inteiro foi transformado em poucas décadas. Ocorreu não uma evolução, mas sim uma revolução. Se pudéssemos fazer retroceder o tempo, indo para a cama hoje à noite e despertando há 150 anos no passado, encontrar-nos-íamos sem dúvida num estranho mundo. Dificilmente saberíamos como viver. Imaginai tão somente nenhuma luz elétrica nas grandes cidades, nem mesmo lampiões a querosene. Iríamos para a cama tropeçando com a velha vela de sebo. O mais rico monarca sobre a terra não possuiria instalação sanitária, nem um moderno banheiro. Não se poderia contemplar a fotografia de um ente querido, nem fazer um chamado telefônico. Ninguém teria ouvido ou sequer sonhado da radiodifusão. Contemplemos uma cidade de há 150 anos. De noite, as ruas são escuras, iluminadas aqui e acolá por uns poucos e fumegantes lampiões a óleo. Não há nenhuma deslumbrante vitrina, nenhuma pressa no tráfego, nenhum bonde, nenhum automóvel, nenhuma estrada de ferro, nenhum trem subterrâneo. Há 150 anos não havia nas grandes cidades do mundo nenhum edifício com armação de aço, nenhuma câmara refrigeradora, nenhuma caixa registradora, nem máquina de escrever. Toda a correspondência comercial e toda a escrituração eram tediosamente feitas à mão. Os aleijados tinham de passar sem membros artificiais. Não havia óculos nem dentes postiços. Pensai nisto, donas de casa. Não havia alimento preparado ou enfrascado. Não havia leite pasteurizado. E pior ainda para as senhoras, não havia ferros elétricos, nem máquinas para lavar e torcer, nenhum ondulador elétrico, nem ondulação permanente. Não havia artigos de borracha, nem de celuloide. Sim, que estranho mundo. Nas oficinas dos jornais não haveria nenhum linótipo ou monótipo. O cirurgião não disporia de éter ou clorofórmio. E as condições na maioria dos hospitais daqueles dias não seriam nada menos que um pesadelo, a despeito dos esforços de homens de bom coração. Contudo, alguns de nossos avós criam que o progresso humano havia atingido seu limite. Olhando os velhos arquivos dos Estados Unidos recentemente, alguém achou uma carta escrita em 1833. Foi escrita por um antigo empregado do Departamento de Patentes, que por ela solicitava sua demissão, porque, dizia ele, tudo o que era inventável já fora inventado. Aquela repartição seria brevemente extinta e não haveria nenhuma necessidade dos seus serviços. Ele, pois, decidira retirar-se antes que tal acontecesse. O autor daquela carta provavelmente nunca viu um comboio ferroviário. Ele nunca serviu-se de um elevador. Motores a gasolina e aeroplanos não eram nem sequer a matéria dos sonhos. O autor da carta lia à luz de candeeiro. Jamais vira luz a gás, muito menos luz elétrica. Nunca ouviu o ruído do telégrafo e o telefone lhe pareceria uma viagem à lua. O cinema lhe faria lembrar a magia negra e a ideia de que se poderia inventar uma máquina com a qual o homem voaria por cima das nuvens como um pássaro ter-lhe parecido totalmente absurda. O prelo moderno, o linótipo, os raios-x, o rádio, tais coisas ainda estavam por inventar e muito depois que ele estivesse morto. Ele não poderia imaginar o automóvel. Não poderia sonhar de que se faria um canhão capaz de lançar granadas a mais de 110 quilômetros. Agora mesmo as invenções se sucedem tão rapidamente que já não nos maravilhamos ao aparecer mais uma. A televisão já se anunciou à porta. Já se aperfeiçoaram máquinas que podem tornar uma pessoa invisível.
Que significam estas coisas? Ao chamar a atenção para as maravilhas de nossa época, não é o nosso propósito meramente despertar admiração, mas sim mostrar a significação destas coisas à luz da palavra profética. Qual a razão de essas máquinas que nos poupam o trabalho, bem como dessas maravilhas de comunicação e transporte, terem vindo justamente em nosso tempo? Por que foram elas todas deixadas para este último século? Aqui se contém uma lição para todo mundo. Elas são um sinal da parte do próprio Deus Altíssimo. Todas essas invenções ocorreram exatamente desta maneira e neste tempo, como cumprimento da antiga profecia das Santas Escrituras. E elas vieram a ser a fim de que Deus as empregue na execução do seu propósito na terra. Lemos a aludida profecia em Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma para outra parte, e a ciência se multiplicará. O profeta Daniel é aqui instruído a selar o seu livro até um tempo futuro, chamado o tempo do fim. Nesse tempo do fim, seu livro, bem como todas as grandes profecias das Sagradas Escrituras, seriam feitos conhecidos e largamente disseminados sobre a terra. Para este fim, a ciência se multiplicaria e muitos correriam de uma para outra parte. Não é este um quadro fiel dos nossos dias? O mundo inteiro está numa corrida. Ponderai de novo as palavras do profeta. No tempo do fim, muitos correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. Pensai no aumento de rapidez nos meios de transporte nesta última geração. Comparai a antiga diligência com o trem moderno. Em 1817, um membro da legislatura de Nova York passou a ser considerado digno de uma camisa de força por expressar a crença de que os veículos a vapor seriam empregados com êxito. Um pouco mais tarde, em Lancaster, nos Estados Unidos da América do Norte, negou-se aos jovens da comunidade o uso do prédio escolar para a discussão do assunto de estradas de ferro, alegando a junta responsável as seguintes razões: a escola está às vossas ordens para discutir qualquer questão razoável, mas coisas tais como estradas de ferro e telégrafos são impossibilidades e positiva infidelidade. Se Deus tivesse planejado que suas criaturas racionais viajassem a vapor a assustadora velocidade de 24 km/h, ele o teria claramente predito por seus santos profetas. Isto é um ardil de Satanás para levar ao inferno almas imortais. A 24 km/h. Os rápidos trens modernos fazem 160 km/h e poderão fazer ainda mais quando as estradas forem tornadas mais retas e dotadas de trilhos mais pesadas. O primeiro anúncio de estradas de ferro publicado nas Américas apareceu num jornal norte-americano nessas palavras: atenção! A locomotiva construída pelo Sr. Baldwin desta cidade partirá diariamente com uma composição de carros passageiros, havendo bom tempo. Havendo mau tempo, carros tirados a cavalo correrão no mesmo horário. A primeira estrada de ferro inglesa, a linha de Liverpool a Manchester, publicou uma lista de regulamentos para viajantes. Dela se lê: primeiro, toda pessoa que deseje viajar de Liverpool a Manchester ou vice-versa, ou em qualquer trecho da linha, deve, com 24 horas de antecedência, fazer uma petição ao agente local da estrada, mencionando o nome, endereço, lugar de nascimento, idade, ocupação e a razão por que deseja viajar. Segundo, o agente, uma vez certo de que o peticionário deseja viajar por motivo justo e legal, emitir-lhe-á um bilhete, devendo o peticionário viajar no trem indicado no mesmo. Terceiro, os trens partirão da estação o mais perto possível do horário, mas a companhia não garante que eles atinjam seu destino. Quarto, os trens que não chegarem ao destino antes do escurecer pararão e passarão a noite numa das estações, devendo os passageiros providenciar hospedagem à sua custa. Quinto, a bagagem será transportada em cima dos carros e, caso venha a molhar-se, a companhia não se responsabiliza por prejuízos consequentes. Comparai com isto
os nossos admiráveis trens modernos correndo noite e dia através de continentes. Deus previu o futuro. Ele olhou aos nossos dias e, pela pena da inspiração, pintou nossas estradas modernas, nossos rápidos trens e velozes carros a motor.